Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Nós estamos aqui com mais uma lição sobre o Evangelho de São João. Nós vamos tratar nossa terceira lição, serão as grandes ideias teológicas contidas no Evangelho de São João. Como disse, nós fizemos toda uma introdução dos sinóticos, introdução do Evangelho de São João. Agora nós estamos mergulhando no conteúdo teológico. Estamos vendo as ferramentas que o próprio Evangelho nos dá para compreendê-lo. Vamos ver as estruturas que o Evangelho tem, essas ideias teológicas. Nós vimos na última aula o conceito de sacramento, muito trabalhado por São João. Ou seja, que Cristo é o sacramento do Pai, e isso infere ao seu Evangelho um valor de dom, de transformação. Também vimos alguns princípios básicos quanto à revelação, aquilo que o Evangelho nos revela. Então a temática de hoje são as grandes ideias teológicas do Evangelho de São João. Eu inicio essa aula aqui à sombra de Jesus misericordioso. Eu quero agradecer, né? É um presente de um aluno que deu, achei muito bom gosto. Coloquei aqui na nossa sala de estudos bíblicos e teológicos. Então, muito obrigado. Quero agradecer também, como sempre faço aqui, aos nossos patrocinadores, de maneira especial, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, Ana Lúcia Escapim. A Márcia, que tem um centro de orientação teológica existencial. Se trata de temas filosóficos, teológicos, existenciais, espirituais, onde você sempre vai encontrar uma palavra de apoio e de direcionamento para as suas dificuldades que existem no nosso embate interior e exterior com o mundo que muitas vezes nos oprime. Bom, gente boa, também fica aqui meu agradecimento a todos os nossos alunos, de maneira especial aqueles que estão retomando o curso agora. Fiquei com muita alegria, muitos estão retomando, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Você que não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, dar o seu like, seu dislike para a gente saber. E vamos ao tema, porque o tema é muito importante, é muito bonito e é muito empolgante. Vamos lá. As grandes ideias teológicas contidas no Evangelho de São João. O Evangelho, o quarto Evangelho, ele contém várias temáticas. O Apocalipse, ou seja, a revelação, a maneira de Cristo se revelar. Cristo, que é o rosto do Pai, a palavra que revela Deus, a palavra que fala e se deixa falar em Deus. Jesus é a palavra de Deus dirigida ao homem. A fala, a voz de Deus, a boca de Deus, como dizia Santo Agostinho. Também é aquele que, como expliquei, eu estou fazendo uma retomada da última aula, Jesus é a luz. Aquela luz que não somente faz ver, mas faz conhecer. E dei até o exemplo de existem coisas dentro de uma sala e a luz da sala está apagada. Quando eu acendo a luz, eu vislumbro as coisas da sala. Mas se eu não conheço os objetos que estão ali, eles continuam ocultos para mim. Então, Jesus não somente devolve a capacidade de ver, mas ele nos ensina o que estamos vendo. O exemplo mais claro disso, clássico disso, é o Evangelho de São João, o cego de nascença, em que Jesus faz barro e devolve olhos, e ele vai ver como os outros veem, mas ele manda se lavar na piscina de Siloé, que é a piscina do mensageiro, que é uma menção clara ao batismo, ou seja, a lei nos faz ver, mas como todos podem ver, o batismo nos dá graça para ver e entender aquilo que a lei mantinha velado. Então, esta é a dinâmica por detrás. São as ferramentas que João nos vai dando. É uma reflexão muito profunda, que usa profundamente de todo o conhecimento teológico de Israel, tudo aquilo que Israel viveu. Eu já disse isso numa aula. O maior profeta de Israel é o próprio povo. Tudo o que aconteceu na história de Israel fala de Deus.
Para nós cristãos, no Novo Testamento, o conceito é outro. Nós não somos profetas de Deus, nós somos testemunhas. Porque nós vemos, cremos, ouvimos, vivemos, sentimos, possuímos uma certeza inatingível e inquebrantável que nos faz ser testemunhas do ressuscitado. Então, quando nós damos testemunhas do ressuscitado, então nós vamos entrar no conceito de Kebot, ou seja, nós somos testemunhas de peso, como Cristo é testemunho de peso do Pai. Ou seja, tudo o que acontece é testemunho. A sua palavra, as suas ações, a sua vida, os seus ensinamentos, ele tem um peso diferente. É um peso de massa. Eu dei o exemplo daquelas pessoas de influência, aquelas pessoas. E propriamente glória é isso. O maior testemunho do Cristo, a sua maior manifestação de glória é a cruz. Porque é na cruz que ele faz uma unidade entre céu e terra, entre a humanidade e o divino. Então, Deus transforma. E essa é a grande verdade. Jesus é a verdade dentro dessa revelação. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele fala do Pai, ele manifesta o Pai. Seu testemunho é poderoso. O conceito que São João usa para a verdade é a aletheia, ou seja, aquilo que indica adequadamente o que não está escondido. Não é propriamente conhecimento, mas é posse, é aparição, é revelação de Deus. Então, essa profunda maneira de falar, Jesus faz com que Deus seja conhecido. Jesus comunica a vida de Deus. Uma palavra, Jesus nos faz detectar que Deus está presente, nos faz sentir que Deus está presente. E aí nós vamos para um outro conceito, o conceito de que o conhecimento é a capacidade. Então, o conhecimento para São João é uma relação íntima de amor. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, nos torna capazes de Deus. O batismo tem esta dinâmica: ver, conhecer, conter Deus. Nos tornamos templos do Espírito Santo, filhos de Deus, testemunhas do Cristo. Então nos tornamos capax Dei, ou seja, capazes de ver, entender e ser em Deus. Então, finalizando aqui, eu finalizo aquilo que nós já havíamos falado. E vou para os outros conceitos, as outras ideias teológicas em São João. Talvez não vamos fazer todas elas, mas então fica assim: a criação é a manifestação de Deus, ou seja, nós falamos do Apocalipse, né? Então, além de Apocalipse, nós temos a criação, o êxodo, a aliança e o esquema do processo. São essas as ideias que São João reparte conosco, partilha conosco no seu Evangelho. Então nós vamos deixar a revelação, que já falamos exaustivamente aqui? Não. Mas falamos o suficiente para sabermos que, dentro do Evangelho, todas as ações onde Jesus está falando estão revelando, mas não somente de uma maneira de conhecimento. O Evangelho de São João, a Sagrada Escritura, do ponto de vista de João, não é uma coisa para ser conhecida, não é uma coisa para, no versículo tal, no capítulo... Não é isso. É para tomar posse, é para guardar dentro. Como diz a Dei Verbum, nos tornamos portadores, da mesma maneira que Cristo está na Eucaristia, está na Palavra de Deus. E quando tomamos posse da Palavra de Deus, da mesma maneira que tomamos posse do Cristo Eucarístico, ele está, é presença real. Quando tomamos posse da Palavra, ela é presença real em nós. É dentro desse Espírito que a Igreja tem como principal fonte de força a liturgia das horas, quando homens de fé, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispos, papa, homens e mulheres de fé
se reúne nas horas canônicas, de manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, na madrugada, para proclamar, para meditar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos que Deus esteja presente no mundo. O segundo contexto, então, vamos seguir, que senão me empolgo e vai. É a criação. O grande modelo usado por São João no Evangelho é o modelo da criação. O Antigo deriva de um conceito do Antigo Testamento que ele retoma e torna um esquema fundamental para explicar o trabalho de Jesus. Ou seja, Jesus está criando. Jesus está fazendo a mesma coisa que o Pai fez. Ou seja, ele faz o trabalho do Pai. Ele faz a Opus Dei, a obra de Deus. Então, as ações de Jesus são obras criadoras. Jesus, em todas as suas ações, ele está trocando algo velho por algo novo. Ele está criando algo novo. Então, João capítulo 5, 17 e 21, Jesus continua agindo. Ele próprio diz, né? Meu Pai continua trabalhando, agindo até agora, e eu ajo também. Dessa maneira, é interessante ver o versículo 18 do capítulo 5, em que foi exatamente por causa disso que os judeus buscaram matar Jesus. Porque além de ele violar o sábado, ele se fazia como Deus. Em verdade vos digo, o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê o Pai fazer. E tudo que o Pai faz, também, semelhantemente, faz o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Então, Jesus vai de uma maneira profunda ao cerne da questão. Ele não veio, como diziam os gnósticos, ser apenas alguém que recebeu o Espírito Santo quando foi batizado. Não, ele é portador da obra do Pai. Jesus cria um novo homem. Ele é a prova de que o homem é, sim, imagem e semelhança de Deus. Eu não sei como você que está me ouvindo agora, que está assistindo isso, está sendo impactado por essas palavras. Mas eu digo que isso muda muito a nossa maneira de ver a nossa vida, de ver a nossa situação como seres humanos. Nós não somos descartáveis, nós somos extremamente importantes ao ponto de que Deus veio nos criar de novo. Não bastando a criação narrada no Gênesis. Jesus é uma nova Gênesis. Ele é um novo Adão. Ele é aquele que é o ponto de partida para... É um modelo que inclui uma nova realidade. Porque ele não só faz as coisas do Pai, mas ele nos dá o Espírito para que não somente vejamos a obra, mas participemos dela. E esta obra primordial é dentro de nós. É dentro de nós. Ela é uma transformação de dentro para fora. A realidade espiritual não é contrária à realidade material. Isso é uma ideia grega, não é uma ideia hebraica, nem uma ideia cristã. O espírito para um hebreu não é o contrário da matéria, mas é o contrário da morte. Por quê? Explico. Uma ideia tão simples. Porque os seres mortos não têm respiração. O espírito está no que vive, não no que está morto. Então Jesus, no Evangelho de São João, ele é o que porta o Espírito. E é bonito a cena de Jesus que sopra, receba o Espírito de Deus. O Pentecostes é um vento impetuoso que abriu as portas. É como um pulmão. A igreja é inundada por este ruá de Deus, este pneuma, agion, o Espírito Santo. O Espírito é a respiração original, aquela que é o princípio vital que
tira do monturo, como diz o Salmo, tira da poeira e devolve a vida. O dom do Espírito é o elemento essencial que Jesus traz. No dia da Páscoa, Jesus ressuscitado oferece aos apóstolos uma comunhão completa com Deus. Ele soprou sobre eles e disse: receba, pneuma aion, receba a Ruá de Deus, receba o Espírito Santo. Repete, Cristo, como falei há pouco, repete a ação criadora do Pai, que insuflou o Espírito de Deus e Adão veio à vida. A água, por vezes, aparece como um sinal do dom de Deus, que é o Espírito Santo. Entre a respiração e a água, não há uma passagem lógica. A água é simplesmente um dos símbolos dos quais o Espírito se manifesta como um empregador da vida. Jesus é a cena da samaritana. Respondeu-lhe Jesus: se soubesses o dom de Deus, e quem é que te pede, que te diz, dá-me de beber, certamente tu lhe pedirias, tu mesma, e ele te daria uma água viva. O dom de Deus mediado por Jesus é esta água viva, é o Espírito Santo. E aí nós temos a ideia de que São João está falando de sacramentos, ele está falando de dom. Dom que não é para ficar escondido, mas é para ser manifestado, é para ser possuído, é para ser possuído. A palavra é essa, tomar posse. De fato, quando nós olhamos isso e juntamos essas ferramentas, nós vamos entender muitas coisas do Evangelho. Jesus, no alto da cruz, o texto grego, paradoken para pneuma, ele entregou o Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E o Espírito dá esse dom, esse Espírito para nós. Mesmo na cruz, como no encontro com a samaritana, Jesus pede uma bebida. E aí nós entendemos aquilo que Jesus disse minutos antes de entregar o seu Espírito. Tenho sede. Ele tem sede do quê? Ele tem sede desta água viva. Que esta água viva seja derramada sobre a humanidade. E é simbólico aquela cena do centurião que fere o seu lado e no mesmo instante jorra água e sangue. É a água, é o Espírito Santo que é derramado. E toda a convulsão que o mundo entra no momento em que essa água toca a terra. É uma nova criação. Também é representada pela imagem do novo nascimento, ou seja, um nascimento como um princípio diferente. Não é nascer da carne, mas nascer do Espírito, é nascer de cima. Nascer novamente, anothen. Conferir João capítulo 3 tem a nova geração. Essa nova geração ela foi anunciada por todos os profetas da nova aliança. É a nova criação, é um novo coração. Enfim, em conclusão, esta criação. Jesus é a vida que comunica a vida, como o dom do Espírito, que é a própria vida em Deus. Todas essas cenas que eu lhe citei, elas estão falando desta realidade. Jesus não veio fazer aquilo que ele disse. Ele não veio fazer remendo de roupa velha, de roupa nova em roupa velha. Ele não veio colocar vinho novo em odres velhos. Ele veio fazer novo todas as coisas. E aí nós seguimos para o outro contexto, que é o Êxodo, que é a aliança. Então, o terceiro grande modelo é o Êxodo, ou seja, todos os eventos narrados no livro bíblico do Êxodo, mas sobretudo o significado, a libertação no pacto, ou seja, as imagens da velha tradição, na velha língua, na língua ancestral de Jesus, são mais do que abundantes na língua de São João. Então, todas as cenas, nós vamos ver que existe sempre uma palavra que mostra que Jesus e no caminho, estavam a caminho. Tanto que o primeiro nome que a igreja
teve o caminho, aqueles que são do caminho. E aí faz menção ao caminho de Emaús. Ou seja, eles estavam a caminho e reconheceram Jesus no caminho, ao partir o pão. Estava com eles, falava com eles, eles não o reconheciam, mas no momento que ele partiu o pão, que ele deu-se inteiramente, ele deixou de estar no meio deles e estava dentro deles. E é neste momento, naquele mesmo instante, retoma o caminho de Jerusalém. Em outros momentos, João 5, 8, é o evento do paralítico que é curado, mas é muito bonito porque a ordem de Jesus ordenou-lhe, levanta, toma o teu leito e anda. E no mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. E quando questionaram ele responde, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Da mesma maneira que o pai disse para Jesus disse para o pai do menininho moribundo, né? Quando ele chega até Jesus, pede para que o filho seja curado, Jesus disse, parte em tua jornada, vai. Teu filho está curado, está passando bem. O homem acreditou na palavra e partiu. A caminho, partir. É um êxodo, é sair do lugar. O grande problema muitas vezes da fé não é que ela não exista nas pessoas, é que as pessoas não se deixam mover por ela. Não se deixam mover pela fé. Nós queremos, hoje em dia, nos mover pelos cientistas, pelos especialistas. Não. E o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele faz o que aí? Ele está para quê? Ele está para nos movimentar. O Espírito é esse vento impetuoso. Esse vento impetuoso que é acalmado para que nós possamos usufruir da sua força. Não por acaso, um dos grandes símbolos da igreja era uma nau. Era um barco que navegava movimentado por esse Espírito. Conduzido por esse Espírito. Também eu estou falando desse êxodo, deste ir, caminhar. O bom pastor traz as ovelhas, ele as reúne, mas é ele que chama as ovelhas pelo nome e a palavra de novo está lá. Conduz a pastagem. A ovelha se deixa conduzir, ela caminha. Ele vai à frente conduzindo as ovelhas e elas seguem a sua voz. Nós vemos essa realidade, esse padrão do Êxodo, também lembrando todas as festas. Jesus estava nas festas de Páscoa, nas festas de Pentecostes, das cabanas, nos matrimônios, e no sábado ele estava no templo. E essas festas são menções das festas de Israel, que celebram a saída do Egito, o Êxodo. Deuteronômio 5:5. Lembra-te que foste escravo no Egito, de onde a mão forte, o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que observasse o dia de sábado. Muitas vezes nós perdemos a noção de por que nós rezamos, de por que nós celebramos, de por que nós vamos à liturgia eucarística, de por que nós levamos nossos filhos para serem batizados, de por que nós nos colocamos diante dos pastores, dos bispos, para sermos ungidos com o óleo santo, porque nos colocamos diante do altar e juramos fidelidade à esposa ou ao esposo, porque nos ajoelhamos de mãos postas na mão do bispo e juramos obediência, porque nos deixamos ungir. É por isso que nós fazemos tudo isso, porque faz parte da caminhada do povo de Deus, que está a serviço, que está sendo iniciado, fortalecido, conduzido. Por quê? Porque Ele, Deus, com seu braço forte e poderoso, nos tirou da escravidão da morte. Ele nos chama do êxodo. Ele nos tira do deserto. Ele nos coloca na terra prometida, na Jerusalém celeste, no céu. Jesus, portanto, nos momentos mais significativos das festas dos judeus, revive a experiência do êxodo. Ele e os seus apóstolos Jesus faz toda uma caminhada e chega
em Jerusalém, perto da Páscoa. Entra em Jerusalém montado num filhote de burro, para dizer o quê? Ele está cumprindo seu êxodo. E por que faz o êxodo? O êxodo é prova de que existe uma aliança. Essa aliança que é transformadora, redentora. Essa aliança que faz com que nós percebamos que Jesus é o pão da vida. Aquele pão que é partido. Como no deserto não tinham o que comer, Deus, porque tinha feito aliança, estava libertando, estava conduzindo o seu povo. Como bom pastor, ele alimenta suas ovelhas, leva as pastagens. E quando as pastagens não existem, ele as faz. E aqui é menção clara da Eucaristia. Quem comer daquele pão do deserto vai morrer. É uma menção muito... em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. É João 6, 30, 34. Em outro momento, João 6, um pouquinho mais adiante, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. São João, ele quer que nós vejamos que não é uma experiência, não é um treinamento, mas é de fato uma realidade nova. E aí nós temos o conceito criação, nós temos o conceito de revelação, nós temos o conceito de caminhada e o conceito de aliança. Então, os simbolismos, outros simbolismos, o primeiro sinal de Jesus no casamento é um tema de aliança. Ou seja, água que se torna em vinho. Ou seja, o Antigo Testamento, os momentos da graça de Deus purificavam o povo. Mas é este vinho novo que dá algo que não apenas purifica, mas dá vida. E aí é a fonte que jorra para a vida eterna de novo. Mas tudo isso em João, essa aliança, esse êxodo, esta criação nova, esta revelação, não partem de algo que marca o Antigo Testamento. Isso não é uma imposição. Isto é o mandamento. Mas o conceito de mandamento de São João é entolé. Ou seja, é proposta. Ou seja, Deus faz uma proposta. Não é um comando militar imperativo, mas sim um conselho, uma proposta, uma indicação. Vistes o que eu, vosso mestre e Senhor, acabei de fazer? Façais também vós. Ele lava os pés. Ele dá aquilo como algo novo, algo que naquele momento era incompreensível. Se eu não te lavar os pés, Pedro, não terás parte comigo. Então não só lavar os pés, mas me dar um banho todo. Não. É uma proposta. Os discípulos são convidados a permanecer no amor. João, com a expressão entolé kainé, indica uma proposta. Indica uma proposta qualitativamente nova. Não um novo mandamento, não um novo conteúdo, mas um novo modo de viver. Jesus não veio abolir a lei, ele veio dar pleno cumprimento. Que muitas coisas, na verdade, não eram feitas. Jesus critica a cena dos fariseus que tiravam o sustento dos seus pais para dar esmolas no templo para ficarem famosos. Ou seja, eles cometiam uma tremenda injustiça com os seus pais para serem aplaudidos. E ele vai lá e diz que aquela mulher que deu as 2 moedinhas deu mais que todos eles. Por quê? Ela deu tudo. Ela aceitou a entolé kainé, ou seja, a nova maneira de se dar. A nova maneira de se dar não é dar segundo aquilo que se espera, mas é dar aquilo que se tem, é dar aquilo que se possui. Então, gente boa, eu vou finalizar
este tema agora porque a última parte dessas ideias teológicas seria o esquema do processo. E eu quero trabalhar isso com vocês de uma maneira mais aprofundada. Então, na nossa quarta lição, nós vamos trabalhar o esquema do processo. Vocês vão ver como existem tantas coisas no Evangelho de São João que a gente lê e não vê. E nós vamos pedir que o Espírito Santo, que Jesus misericordioso nos conduza a esta proposta nova, de vida nova, que é olhar para a palavra de Deus e deixar que ela nos recrie, que ela nos faça sair de nós mesmos em direção àquilo que ela tem de mais importante, uma nova aliança feita com Deus no seu amor. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua participação. Não deixe de se inscrever no canal e tudo aquilo que eu disse aqui, tudo aquilo que eu falei, as citações, a bibliografia, está aí nos links abaixo. Muito obrigado. Obrigado pelo Jesus misericordioso que me inspirou e me acompanhou, me fez acompanhar esta aula com vocês de uma maneira muito alegre e muito feliz. Até a próxima. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, Deus os guarde, ilumine e vos faça felizes. Até a próxima.